Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Gente, a tua posição ela é importante. Né? Se você vai procurar uma casa, se você vai procurar um ponto comercial, o ponto que você escolhe é importante, não é? Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, você ia pensar, né? Eu como mãe, eu vou decidir onde eu e os meus filhos vamos sentar no aeroporto, certo? Não. Quem decidia onde nós sentávamos era a minha filha mais velha, porque ela queria sentar perto de uma tomada por causa do celular dela. Porque para ela a localização é importante. E a importância vinha, será que eu tenho acesso a uma tomada e eletricidade? Localização é importante. Se você vai abrir uma loja, você precisa de uma localização boa. A localização ela pode te dar acesso, ela pode te dar privacidade, ela pode te dar vista, perspectiva. A tua localização, o teu posicionamento, aonde você está, é importante. Na Bíblia existe uma história, eu não vou falar dessa história, mas me veio à mente, em Atos 20, que fala de um homem chamado Eutico. E estavam todos lá ouvindo Paulo falar, imagina, se Paulo fala assim, Paulo está pregando, galera, vamos lá, vamos. Eutico, em vez de ficar lá no meio lá do povo, junto com Paulo, lá no negócio acontecendo, ele quis ficar na janela, na periferia da sala. E ele acabou dormindo, caindo da janela e morrendo. Então, a localização, a tua posição dentro de um lugar, ela é importante. Ela define muita coisa. Tá? Na Bíblia, por exemplo, você vai chegar para Zaqueu e falar que localização não importa? Zaqueu não vai concordar com você. Ele fala assim, localização fez toda a diferença na minha vida. Eu nunca teria tido aquele encontro com Jesus se eu não tivesse me posicionado num lugar mais alto. Ruth, se posicionando nos pés de Boaz, trouxe para a vida dela e para toda uma geração uma bênção, mudou toda uma história, porque ela se posicionou aos pés de Boaz, que então a encontrou, e aí começou uma história de amor, e aí, de repente, gerações depois veio Jesus. Posição é importante. Eu vou ler com vocês Efésios. Se você abrir no livro de Efésios, a gente vai ler vários versículos. Para você que não leu a Bíblia essa semana, você vai matar tudo agora. Tá? Tudo que não foi lido, você vai ler agora. Efésios capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Pera lá, calma lá. Nós estávamos mortos por causa da desobediência. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Obedecendo ao comandante. Existe um mundo invisível. Este mundo invisível tem um comandante. Tá? Quando você está desobediente a Deus, porque não existe uma maneira bonita de se dizer isso, tá? Me desculpa, mas não tem. Desobediência a Deus é obediência ao diabo. A gente vai desobedecer a Deus. Tenta falar o contrário. Eu obedeci ao diabo. Parece que tem um peso um pouquinho maior. Desobediência a Deus é obediência ao diabo. Você não obedece uma pessoa que não tem autoridade sobre você. Chega uma pessoa estranha na rua, manda você limpar, começar a varrer a rua, você vai varrer porque o estranho te mandou varrer a rua? De jeito nenhum. Mas quando você se submete, obedece a uma pessoa, você está querendo dizer o seguinte, você tem autoridade sobre mim. Mas o diabo não tem autoridade, porque a palavra diz, o que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o que tá acontecendo aqui? Eu quero abrir um pouco essa cortina para vocês entenderem o mundo espiritual no que se refere à obediência e desobediência. Quando nós estávamos mortos na desobediência, isso é antes de Jesus morrer na cruz, existia, então, um comandante dos poderes do mundo invisível. Continuando lendo o versículo 2. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele é um espírito que opera no coração dos que se recusam a
obedecer. Toda vez que eu falo não para uma vontade de Deus para minha vida, mesmo que eu tenha duas opções boas, tá? Eu sou Jonas, Deus está falando, vai lá. Jonas não falou assim, não, Deus, imagina, eu não vou para onde o Senhor está mandando, eu vou para a balada. Jonas não queria ir para a balada, ele simplesmente não queria ir para Nínive. Mas não era que a outra opção era horrível, mas ele desobedeceu, não era a vontade de Deus. Às vezes a nossa desobediência, o plano é bom, mas o tempo não é o tempo de Deus. Não importa, desobediência a Deus é obediência ao diabo. Quando eu estou debaixo de desobediência, eu estou dando, então, autoridade e legalidade para esse comandante dos poderes desse mundo invisível, porque ele opera e ele tem domínio dentro dessa desobediência. Toda vez que eu falo assim, olha, Deus, o Senhor, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu aceitei a Jesus, eu estou falando que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu entrei no reino de Deus, mas aí eu resolvo desobedecer. E quando eu desobedeço e eu obedeço ao diabo, eu estou dizendo, você tem autoridade. E eu estou pegando aquela autoridade que eu tinha dado para Jesus, falando assim, olha aqui, ó, a minha vida é tua. E eu estou falando assim, olha, está aqui, eu vou te obedecer. Então, eu estou te dando legalidade para agir na minha vida. E aí a gente começa a passar por um bando de luta, para aquelas áreas onde a gente não consegue romper. Por quê? Porque eu estou debaixo de desobediência. Estávamos mortos por causa da desobediência. No versículo 3 fala assim, todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. O que é desobediência a Deus? Desobediência a Deus é você se render às inclinações da nossa carne. As coisas que a minha alma, que é aquilo que eu quero mais do que aquilo que Deus tem para mim. O meu tempo, no meu tempo mais do que no tempo de Deus. Entende? As inclinações da carne. Quando eu estou percebendo e cedendo às inclinações da carne, eu estou obedecendo ao diabo e eu estou dando autoridade para ele agir. Versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Graça significa que eu não mereço, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares ou domínios celestiais. Para lá. Quando eu estou em desobediência, eu estou debaixo desse domínio do diabo, que tem autoridade sobre a minha vida. Mas quando Jesus morreu na cruz, em Cristo, pela graça, eu não sou merecedor disso, mas pela graça, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Fala comigo, lugares celestiais. Hoje, quando alguém falar para você aonde você está, no mundo espiritual, você tem que falar, eu estou assentado nos lugares celestiais. Jesus morreu na cruz para que eu me assentasse nos lugares celestiais. Posição e localização é importante. Essa localização desses lugares celestiais vai mudar a tua vida. Se você entender o que é esse lugar, você vai falar assim, pera lá, agora daqui eu não saio mais. Porque você vai entender o que significa estar assentado nos lugares celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é dádiva de Deus. Não é uma recompensa porque a Carisma fez práticas boas, não. Para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras e que Ele de antemão planejou para vós. Nós estamos assentados nos domínios, nos lugares celestiais. Agora, volta para Efésios 1. Efésios 1. Aonde vocês estão assentados? Lugares celestiais, ok. Efésios 1:3 fala assim, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, aonde? Para. Jesus morreu na cruz, Ele me deu acesso de graça. Não mereci. Ele me disse, você tem o direito agora de se assentar nos lugares celestiais. E agora eu estou aprendendo que nos lugares celestiais existem todas as bênçãos espirituais.
Você entende que tem muitas bênçãos que nós não estamos conseguindo, nós estamos pedindo, Deus me dá bênção, Deus me abençoa. E Deus está assim, alô, sonhonha, acorda. Como assim me dá bênção? Você tem direito à bênção. Se você está assentada nos lugares celestiais, eu de antemão já previ isso. E eu já coloquei nos lugares celestiais já toda sorte de bênção para vocês. É que nos lugares celestiais, se você imaginar que isso aqui, ó, esse círculo aqui é os lugares celestiais, nos lugares celestiais eu sei que você sabe que também existem principados e potestades. Certo? Os demônios estão lá agindo nos lugares celestiais. A gente fica tão focado nisso. A gente pensa nos lugares celestiais, a gente pensa nos demônios. Porque está muita luta. Porque está muito isso. Porque o diabo está vindo com tentação. Porque o diabo está fazendo isso. Porque o diabo está vindo atrás das nossas crianças. E, gente, a gente está tão ligado no que o diabo está fazendo. Porque a gente está lá no corpo a corpo tentando lutar com o diabo. E Jesus está falando assim, você não foi criado para ficar assim, ó, no corpo a corpo. Você é para ser um sniper. Você tem que ir lá para cima, nos lugares celestiais. Senta, filho, senta. Você tem autoridade. E em vez de ficar olhando para os demônios que estão te atacando, você vai assim, não. Aqui, qual que é o demônio que está me atacando nas finanças? Eu tenho bênçãos de provisão. Você entende? Você precisa mudar a tua mentalidade. Porque em vez da gente se assentar, vou me assentar, sentar e falar assim, ó, eu vou descansar. Eu vou tomar o meu lugar aqui, ó. Estou sentada. E aqui, em vez de eu ficar assim, ó, lutando lá com o demônio, eu vou alcançar. Deus me deu provisão. Os meus filhos são herança, são flechas na mão do arqueiro. Então, eu tenho flechas na minha mão. Flechas é para ser lançadas, não é corpo a corpo. Eu tenho crescimento. Eu tenho frutos. Eu tenho vida, eu tenho cura, em vez de ficar, porque o diabo vem aqui com a doença, porque o diabo vem com isso, porque nos meus relacionamentos, e a gente fica, e aí a gente começa a orar, não, vamos interceder, vamos orar, e Deus está falando assim, senta e toma a autoridade que te foi dada. Sai desse lugar de ficar aqui, ó, corpo a corpo com demônios, lutando com demônios, é isso que Ele quer. Ele quer que você fique dando autoridade para Ele. Falar assim, olha como Ele é poderoso, olha como o diabo... E a gente fica dando, em inglês a gente fala giving props. A gente fica dando elogio para o diabo. Olha como ele é forte, olha como ele vem toda hora. A gente não faz isso, gente. Olha como a situação do Brasil está ruim. Porque o que vai ser... A coisa que a gente mais faz é glorificar as obras da carne e do diabo. Alguém fez coisa errada, a gente está lá, porque não sei o que tem. Agora, uma coisa boa aconteceu, a gente já não fala tanto. Não é verdade? Nós temos que mudar, muda a tua localização. No versículo 4 fala assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem? Nós estamos assentados em Cristo, não com Cristo. Esse com Cristo vai acontecer. Porque Ele virá, nós vamos nos assentar com Cristo. Mas agora nós estamos assentados em Cristo. Porque Cristo fez com que você tivesse acesso ao seu lugar celestial. E em Cristo temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas. E aí Efésios 1 começa a te dar uma lista das bênçãos espirituais. Sabe aquelas bênçãos que a gente fica pedindo? Deus me dá... Uma lista enorme, redenção pelo seu sangue, remissão de ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ele tornou abundante para conosco toda a sabedoria e prudência. Senhor Deus, meu, sabe que eu preciso de sabedoria e prudência. Para que o nosso Senhor Jesus Cristo, então no versículo 17, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Deus, eu preciso sabedoria e revelação. Tendo iluminado os vossos olhos do seu entendimento, eu preciso disso, para que saibais qual a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Enquanto isso, a gente assim, Deus, qual é o meu chamado?
E, gente, tudo isso. Ele fala do Espírito Santo. Fala que nós... versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, como também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre todos os seus propósitos. Efésios 1 está te falando que Jesus, como cabeça, ele nos lugares espirituais. Imagina aqui um baú, que são as trevas. Antes de Jesus morrer na cruz, o diabo nos tinha presos nas trevas, com cadeado e ainda trancado com a chave. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, o que ele levou com ele? Ele levou as chaves. O diabo não pode, eu sei que ele mente para você e fala que você está trancado, que você não vai sair, que a sua situação nunca vai mudar, mas ele não pode te trancar, porque o nhonho não tem mais a chave. Tá? Ele está mentindo para você, falando que ele pode te segurar lá, mas ele não pode te segurar lá, porque ele não tem mais a chave. Jesus levou as chaves. Jesus levou as chaves. Ele não pode te segurar nessa situação. Mas ele fica lá mentindo para você ficar. Então nós temos o mundo espiritual, os lugares celestiais. Lá embaixo eu tenho lá o poder das trevas. Mas quando Jesus ressuscitou, ele tomou o lugar mais alto. Está sentado acima de toda potestade, todo principado. Então imagina aqui, ó, que a cabeça, Jesus é o cabeça, sim. Ele está no lugar mais alto dos lugares celestiais. Mas os seus pés estão no lugar mais baixo. Ele está acima de todo principado e potestade. Isso aqui... E isso aqui não mudam, são as constantes. Que Jesus é o cabeça, isso vai mudar? Não. Que os seus pés estão... Que debaixo dos seus pés está toda a autoridade, toda potestade, principado, isso vai mudar? A variável não é a cabeça nem os pés. A variável é o corpo, que é a igreja. Porque nós não somos constantes. Nós não somos constantes. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Mas nós esquecemos do nosso lugar. A igreja tem o seu papel assentada nos lugares celestiais para reinar em Cristo. Para trazer domínio, para falar, você aqui chega, aqui para, de jeito nenhum. Quando eu estou tendo dificuldade para crescimento, eu falo assim, não, eu vou parar de ficar brigando com o diabo. E eu vou falar assim, o Senhor tem crescimento. Eu vou me assentar nos lugares celestiais. Como? Como eu me assento nos lugares celestiais? Obedecendo a Ele. Fazendo coisas que talvez não é o que você queira. Ou fazendo coisas que você queira, mas no tempo que você não quer. Ah, porque depois eu vou fazer isso. Quando você deixa as suas inclinações, você fala assim, Deus, acima da minha vontade, atua. Quando você se coloca em obediência a Cristo, você está se assentando, se posicionando em um lugar de autoridade que o diabo não pode tocar. Em nome de Jesus. Eu vou falar para vocês algumas das coisas que foram colocadas em Efésios. E eu só estou falando das bênçãos espirituais de Efésios. A Bíblia está cheia de bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Eu só vou listar algumas do capítulo 1. Só de um capítulo da Bíblia. Pode ser? Você é escolhido, você é feito santo e irrepreensível, você é adotado como filho, você é aceito no amado, você é redimido pelo sangue de Cristo, perdoado dos pecados, a graça é derramada abundantemente, você tem sabedoria e entendimento, você tem conhecimento do mistério da vontade de Deus. Deus, qual é a tua vontade? Você tem um business. Deus, o que eu preciso fazer? Que decisão que eu preciso tomar? Quem que eu vou empregar? Qual que é a ideia que não existe ainda que o Senhor vai me dar, que vai ser a próximo a inovação que essa igreja vai ter? Os mistérios da vontade de Deus. Quais são os mistérios da vontade de Deus para essa igreja? Qual que é o local melhor? Qual que vai ser assim, o mistério da maneira como nós vamos pastorear? Como que vai ser o discipulado? Os mistérios. Vocês, quando vocês se assentam nesse lugar, vocês têm acesso a coisas, queridos, que todos nós temos, mas muitas pessoas não sabem. Porque não sabem nem onde elas estão soltas lá, nos lugares espirituais, levando pancada do diabo.
são inclusos no plano eterno de Deus, são escolhidos para uma herança. Você tem uma herança. Herança é uma coisa que você não trabalhou para receber, mas você vai receber e ela é algo maravilhoso. Você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a tua garantia. Você tem autoridade sobre todos os poderes e principados. Tudo isso aqui está escrito só em Efésios 1. Tudo isso aqui são bênçãos que você tem. Se você hoje, nessa manhã, decidir, eu vou me assentar. Eu vou parar de ficar lutando, de ficar levando pancada do diabo. E eu vou me assentar nos lugares celestiais. A graça te trouxe até o reino. A graça botou o teu pé dentro do reino de Deus. Mas aí a palavra fala que Deus te dá chaves. Você tem que ser curioso, pegar as chaves, porque eu sou filho. Se eu sou filho dele, o Senhor me dá chaves, eu posso começar a abrir. Olha só o que Deus tem para mim. Abre portas que o diabo não pode fechar. Fecha portas que o diabo não pode abrir. Começa a explorar todas essas coisas, maravilhas, coisas que Deus tem para a vida de vocês, que estão assim só esperando serem descobertas. Da mesma forma, Esther, a rainha Esther, ela não trabalhou para entrar lá no palácio. Ela ficou pedindo para alguém? Me deixa entrar. E meu sonho da minha vida é morar no palácio. É assim que foi a história dela? A graça colocou ela lá, mas foi a fé que a colocou diante do rei. A graça te colocou dentro do reino de Deus, mas hoje é pela fé. É um posicionamento, você fala assim, Deus, eu vou tomar. Eu não estou entendendo tudo, eu estou começando a entender que existe uma autoridade que está ao meu dispor, que eu não estou usando, mas pela fé, nessa manhã, eu vou me assentar num lugar celestial. Eu vou sair do meu lugar de vítima, e eu vou me assentar como vencedor. Eu não quero mais ser uma variável, eu quero ser uma constante. Eu quero ser o corpo de Cristo sentado nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, acessando as bênçãos que Deus tem para I3, que são só para vocês. Em nome de Jesus. O favor pode ter colocado Esther no palácio. O favor de Deus pode ter trazido você até aqui. Mas de agora em diante, a fé vai te colocar sentado. Você vai decidir se assentar nos lugares espirituais. Você precisa sair da sua zona de conforto. É muito legal eu falar assim, vamos nos assentar nos lugares celestiais. Vamos ter vitória. Muito legal, certo? Mas talvez exista um risco. Talvez exista um investimento de tempo, investimento de financeiro, investimento de dom. Talvez aquilo vai te custar algo, mas se é obediência a Deus, eu te digo, essa obediência vem com bênçãos. A desobediência te dá a legalidade para o diabo agir na tua vida. Faz a tua escolha hoje. E eu queria falar para vocês, eu sei que vocês devem conhecer, para terminar, antes da gente começar a orar, eu queria lembrar vocês da história de Pedro. Em Mateus 16, eu vou ler para vocês. Em Mateus 16, Jesus pergunta para Pedro assim, e vocês, quem dizes que sou? Vocês lembram dessa passagem? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Agora vai lá, imagina, pensa que você é Pedro e Jesus olha para você e fala isso. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Por que não poderei vencê-la? Porque Jesus pegou as chaves. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus praticamente falou assim, Pedro, você está sentado nos lugares celestiais. Sobre esta pedra eu vou construir uma igreja que ela é inabalável. Sabe, você tem chaves que ninguém vai poder... Isso não é uma coisa tremenda? O problema é que alguns versículos depois, Jesus está falando, sai de mim, Satanás. E eu fiquei assim, Jesus, 3 versículos? O que aconteceu? 3 versículos? Alguma coisa muito horrível aconteceu, porque fala assim, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Sofrer não, mas sofrer era obediência, sim?
Era obediência ao plano eterno de Deus que nos deu a graça, que nos deu acesso a todas essas bênçãos. Ah, mas sofrer não, gente. Sofrer é do diabo. Sofrimento é do diabo. Então Pedro começou a ouvir, calma, sofrer todas essas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a dizer, nunca, Senhor. Isso nunca acontecerá contigo. Ele estava aqui, debaixo da obediência, tendo revelação de quem Jesus era, falando, você é o Mestre, você é o Cristo vivo. Eu tenho revelação de quem o Senhor é. E Jesus falando, se você está nesse lugar e você tem revelação de quem eu sou e você está debaixo da minha autoridade, ninguém vai abalar a igreja. E aí, de repente, ele começa a falar assim, não, mas sofrimento não. Porque sofrimento a gente está querendo agradar a nossa carne, né? Não quer sofrer, não quer pagar o preço, está muito caro. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer a maior quantidade pelo menor preço, quer a melhor qualidade pelo menor preço. A gente quer pagar R$3, mas receber 100 itens em quantidade absoluta, entendeu? Você quer comprar a roupa do Shein, só que você quer que seja assim, de seda, e que não vá perder a cor e se desfazer quando você lava a roupa. Não vai acontecer. A gente não gosta do sofrimento. E aí ele fala assim, sai para trás de mim, Satanás. Calma, Deus. Você falou que eu era uma pedra, e sobre essa pedra... você é uma pedra, só que agora você é pedra de tropeço. Sai para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Querido, em questão de alguns versículos, Pedro foi da pedra fundamental lá onde a igreja ia ser edificada para ser uma pedra de tropeço. E uma coisa só aconteceu. Ele tirou os pensamentos daquilo que era de Deus. Se eu tiro o meu foco de Deus, a desobediência vai vir. Eu começo a pensar nas coisas da carne, eu começo a obedecer à carne. Ou eu sou a pedra, onde a igreja vai ser edificada de maneira forte, ou eu vou ser uma pedra de tropeço. E a minha pergunta para você é, onde nós estamos hoje? Eu estou assentado nos lugares celestiais, num lugar de vitória, num lugar de rompimento? Ou será que eu estou sentado, sofrendo, me sentindo uma pedra de tropeço, não tem nada sendo edificado em mim, sobre mim, através de mim? Eu só estou na luta. Eu quero te dizer que você não fez nada. Tá? O diabo está falando assim, mas você não merece. Concorda com ele. Fala, pelo menos uma coisa você entende, né, diabo? Você está certo, eu não mereço. Mas é pela graça que Jesus me coloca nos lugares celestiais. Você não tem que fazer nada hoje, a não ser simplesmente falar assim, Deus, eu aceito esse presente. E eu retomo o meu lugar que o diabo tomou. Ele me tirou do assento. Eu estou aqui lutando com as potestades, mas hoje eu quero me assentar nos lugares celestiais. Você pode estar lá na labuta com os demônios, ou você pode subir para um lugar alto e descer como Moisés, onde você tem visão, você tem perspectiva e você vence uma batalha com as mãos erguidas. Não faz o mínimo sentido, é fé. É fé. Igreja, eu creio que na família de vocês, nas finanças, no business, nos negócios de vocês, nos relacionamentos de vocês, no ministério, na vida da igreja, na expansão da igreja, aquilo que vocês vão viver como... Tudo isso depende da tua localização. Da mesma forma que a localização de uma igreja é importante, a localização espiritual da I3 é importante. Aonde é que vocês estão? Nos lugares celestiais. O diabo vai ver vocês aonde? Deus, ou nós estamos aqui assentados e aqui nós comandamos a bênção. As pessoas chegam aqui e elas têm acesso à bênção. Por quê? Porque eu estou no meu lugar, eu tenho bênçãos para receber, eu tenho bênçãos para compartilhar. Essa é a I3. Vocês não foram chamados para serem vítimas e ficar só levando pancada do diabo. Toma o teu lugar de autoridade, amém? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos
numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.